Fevereiro terminou e eu superei as minhas expectativas de leitura esse mês. Oi, gente, eu sou Sizue Ito e eu estourei meus planos de leitura no mês de fevereiro. Um mês pequenininho, mas para mim foi ótimo de leituras. E para você, como é que foi? Então, sem me estender demais aqui nesse preâmbulo, já vou passar para vocês tudo o que eu li. Quem sabe alguma coisa agrada, interessa e aí você já coloca na sua listinha. Vamos começar pela leitura que me deu mais trabalho, mesmo sendo o livro mais curtinho e o mais simples. O Médico e o Monstro. Por que me deu trabalho, gente? Porque foi o livro do projeto Literariamente e eu li esse livro todo em voz alta. Se você não acompanhou as lives do Literariamente, estão todas gravadas aí. Como é que foi isso? De segunda a quinta, ao longo do mês de fevereiro, junto com o grupo que participou das lives, eu fui lendo e comentando esse livro com a galera que participou. Então foi muito interessante. Esse livro aqui, ele é de 1886, do autor Robert Louis Stevenson. E essa época é aquele período vitoriano que a gente acompanha naquelas séries, né, das mulheres vestidas de preto, aquele período assim, muito escuro, muito gótico, de terror, nebuloso. Então, e o Stevenson colocou a gente numa história bem enquadrada nesses termos. E é um livro que todo mundo conhece um pouco, né? Ninguém desconhece essa história aqui do Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Você já ouviu falar desses nomes, mas muito provavelmente você não sabe os detalhes dessa história. Eu não conhecia. Eu conheci, assim, aquele spoiler, né? Quem são? Qual é a relação desses caras? Muito provavelmente você sabe alguma coisa dessa relação, mas você não sabe como essa história termina. Então, vale muito a pena ler esse livro, porque esse é um clássico importantíssimo da literatura ocidental. Um clássico meio de terror. Então, se você gosta de livros de terror, se você quer ter aí na sua bagagem literária os clássicos, você não pode abrir mão desse daqui. E se quer lavar louça, limpar a casa, fazer faxina, pode ir escutando 30 minutos por dia da leitura que a gente fez juntos, né? Que tá tudo gravadinho lá no canal. Então, é isso aí. Essa foi uma leitura que super deu trabalho, mas foi muito interessante porque a gente fez compartilhado. E ainda tem a discussão feita com a Angelita Scardo, que é a psicóloga, que está fazendo o desfecho de todas as leituras que a gente faz no Literariamente. E vai estar gravado também no canal. É só você procurar por aqui. Um outro livro que eu li, na verdade, concluí a leitura em fevereiro, foi O Tempo e o Vento. Eu comecei essa leitura aqui em janeiro, concluí em fevereiro. Gente, me deu um trabalhão esse livro. Esse aqui foi o primeiro livro da meta de 12 livros para 2021. É um livro importantíssimo, né, da literatura brasileira. Nesse meu tomo aqui, de quase 700 páginas, ele inclui o Continente volumes 1 e 2. Então, a Companhia das Letras lançou toda a obra, O Tempo e o Vento, em 3 volumes. E aqui eu li o primeiro volume. Não vou pegar os próximos 2 volumes em sequência e vou explicar rapidamente aqui para vocês por que para mim essa leitura, apesar de maravilhosa, sensacional, foi um pouco densa, foi um pouco difícil. Eu achei que Érico Veríssimo ele se prolongou um pouco na história do Rio Grande do Sul, nas questões políticas. Então, quando ele falava da história do Capitão Rodrigo, da história da Ana Terra, da história do Casarão, gente, que enredo apaixonante, que tesão que dá acompanhar esse livro.
Mas quando ele começava a se estender demais nas guerras e falar muito da política, eu achei que ele colocou texto demais, página demais nessa parte para o meu gosto. Então eu achei que quando se prolongava muito nessa parte, ficava muito denso para mim. E olha que eu sou disciplinada, hein? Então, assim, o livro acabou ficando um pouco pesado para mim. Eu não vou abdicar de ler a continuidade dessa obra, mas eu preciso de um pouco de descanso. Então, se vocês tiverem interesse em ler O Tempo e o Vento, preparem-se para esse tipo de leitura. Ou caso você seja um cara que goste muito, né, de história do Brasil, isso aqui é um prato cheio para você. Eu li esse livro aqui dentro do projeto do Christian Assunção, e ele faz um monte de resenhas e fez lives, inclusive, que estão gravadas no canal dele. Por isso eu não fiz resenha desse livro, mas caso você tenha interesse em saber um pouco mais sobre essas histórias, principalmente as mais importantes, porque esse livro aqui traz histórias de diversas gerações de duas famílias, né? Então, a família Terra e a família Cambará. E eu acho que muito vale a pena, né, a leitura e, inclusive, assistir ou fazer uma resenha. Caso você tenha interesse, comenta aí que eu posso fazer a resenha também, tá bom? Então, fica aqui uma dicona para vocês. Outro livro que eu li em fevereiro foi Siddhartha. Esse aqui é um livro que também está na meta de 12 livros para 2021. Eu quis me dar aqui uma folguinha, porque depois de ter lido O Tempo e o Vento, eu falei, deixa eu pegar um livro pequenininho. Esse daqui tem 170 páginas, mas nessa edição aqui maravilhosa, recém-lançada da Record, as letras são bem grandes e essa história, gente, que história deliciosa. Quem gosta de histórias de espiritualidade, isso aqui, nossa, que delícia! Conta a história de um homem que está em busca do sentido da vida. E eu acho que o mais interessante é que, apesar desse homem viver numa sociedade em que esse sentido ele está muito determinado por informações externas, digamos assim, né? Esse sentido da vida é como se ele tivesse exposto pela sociedade. A família dele é uma família muito religiosa, a sociedade em que ele vive é religiosa, mas apesar disso, ele está buscando o sentido da sua própria vida. Então ele busca um caminho, que é o caminho indicado pela família, e não é ali que ele encontra o sentido. Ele busca um outro caminho que ele vê apresentado e ali também ele não encontra o sentido da sua própria vida. E ele vai buscando, então, outras maneiras de ver o sentido, até que ele encontra, e de uma maneira muito própria, muito particular. Então, é isso assim que eu achei o mais lindo nesse livro, muito especial. É um livro muito conectado com a natureza, muito conectado consigo mesmo. Eu achei essa obra do Hermann Hesse, inclusive, que era um cara muito espiritualizado. Acho que é uma leitura muito indicada, muito interessante, e com poucas horas você ganha uma bagagem muito especial. Ô, gente, deixa eu terminar aqui, me desconcentra, vai pra lá, meu bem. Uma outra obra que é super curta, essa daqui, gente, é um livro infantil, né? Essa aqui não preciso nem dizer, que em 15 minutos você lê, mas depois você passa muitos dias pensando nela, é A Alma Perdida. Este livro é um livro escrito pela vencedora do Nobel de uns 2 anos atrás, a Olga Tokarczuk. Eita, sobrenome difícil, né? É uma polonesa, não sei se vocês recordam quando ela ganhou o Nobel, deve ter uns 2 ou 3 anos. E fala de um homem que se perdeu da sua própria alma, porque o homem corria tanto, ele era tão acelerado como nós somos hoje, né? Querendo realizar tantas coisas.
que ele correu e a alma, como tinha uma velocidade menor, né, como ela era mais lenta, ela ficou para trás e se perdeu dele. O traço, gente, é tão maravilhoso, é tão lindo. Ó, não sei se vai dar para ver aqui. Dá uma olhadinha aí, ó, se dá dando para ver o traço. E aí, olha aqui que lindo, gente. Não é ela que é a ilustradora, tá? Temos outra ilustradora aqui que é a Joana Concejo. Ó, aqui. Aqui eu tô dando um spoiler, é quando a alma encontra ele, já é no final do livro. Mas assim, pouco texto, é um livro infantil, mas que também super indicado para adultos. Eu li também em fevereiro o primeiro volume eu acho que são 2 livros, são romances baseados na vida de Marilyn Monroe, chamado Blonde. Eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu posso colocar depois no primeiro comentário ou na descrição, se são 2 volumes mesmo, mas o segundo volume ainda não saiu. É o relançamento desse livro aqui, que não é novo, da Joyce Carol Oates, tá? Ela, inclusive, foi finalista do Pulitzer. E, com base nesse livro, a gente tem um cenário muito interessante e muito perto do fiel, da vida dessa mulher, que foi um mito, né? No mundo, não só na indústria cinematográfica americana, como para o mundo todo. A gente imagina, né, ou pensa, todo mundo conhece, né, essa mulher, mas que teve uma vida muito difícil, muito sofrida. Então, para gente que gosta de conhecer como a influência da infância, do passado e das vivências, né, como isso afeta a vida de alguém, é uma aula esse livro, tá, gente? A partir dele, inclusive, eu acabei comprando 2 biografias, porque isso aqui não é um trabalho biográfico, isso aqui é um romance baseado na vida dela. Eu vou ler as biografias porque me interessou demais, né? A Marilyn foi uma menina que viveu num orfanato, que teve uma mãe com problemas psiquiátricos, que viveu no hospital psiquiátrico, que teve uma relação com ela na infância muito difícil. Então, assim, e isso deixou marcas muito difíceis e dolorosas, né? E que determinaram a continuidade e o que ela se tornou, como toda a infância determina o que a gente se torna. Então, eu quero também ler a continuidade disso aqui e quero ler um pouco mais da vida dessa mulher. Mas foi uma leitura que eu fiz super rápida e mega indico. Relançamento isso aqui, tá, gente? Não é livro novo. Um outro livro que eu li é Cartas a um Jovem Terapeuta. Todo mês eu vou tentar fazer uma leitura com um caráter mais psicológico para trazer pelo menos uma indicação de um livro meio com uma pegada de psicologia ou comportamento aqui para o canal. E esse foi o escolhido do mês de fevereiro, Contar do Caligares. Eu, inclusive, já gravei a resenha desse livro, deve sair essa semana ou na próxima. É um livro indicadíssimo para quem gosta de psicanálise, para quem está começando sua carreira ou para quem precisa rememorar suas práticas, enfim, para qualquer um que gosta dessa temática. Não vou falar muito porque você vai assistir a resenha em breve, mas ó, lindinho, paixãozinha. Então, aqui agora eu já falei de 1, 2, 3, 4, 5, 6 obras e vou finalizar falando de 3 obras, 3 trabalhos, textos curtos de Freud que eu li, que estão nesses 2 livros, muito curtinhos os textos, mas eu considerei como obras lidas e vou transmitir para vocês aqui. Um foi sobre as teorias sexuais infantis, o outro texto lido foi a organização genital infantil
e o outro, A Dissolução do Complexo de Édipo. Apesar de serem textos curtos, eu vou passar aqui porque eu estou contabilizando como obras lidas e fazem parte dos meus estudos, das leituras que eu faço nos grupos de psicanálise que eu tenho participado. Gente, é isso. Então, isso tudo que para mim foi super bacana, produzi super bem em fevereiro. É claro que as metas a gente estabelece com base na nossa realidade de vidas, nos nossos próprios... Metas, gente, a gente faz pra gente mesmo, né? Não é com base no outro, é com base em nós mesmos. Então, estabeleça suas próprias metas para março. Já estou aqui com a minha lista já em mente. Então, gente, se inscreva no canal caso não seja inscrito, comente aqui, dialogue comigo, porque é para isso que a gente retomou esse canal, para estabelecer um diálogo, e me siga no Instagram, porque lá diariamente a gente tem falado sobre literatura e sobre psicologia. No mais, até o próximo vídeo e tchau, tchau!